A gente teve um contratempo técnico e eu tinha colocado as legendas, mas a gente não conseguiu projetar elas, por isso que o vídeo ficou em inglês. Mas se vocês observarem, o uso de uma tecnologia como essa permite com que a gente consiga interagir em ambientes diferentes, mas não só em espaços físicos diferentes, mas uma virtualização do espaço também. Eu posso aqui colocar um óculos, projetar um ambiente nesse espaço, e uma pessoa do outro lado do mundo pode projetar o mesmo ambiente, e nós podemos interagir ali juntos nesse processo. É uma coisa muito... claro, a ideia não é substituir um espaço real em muitos casos, mas a ideia é tentar, de alguma forma, complementar. E quando a gente pensa nas definições, existem vários autores que tentam mostrar mais ou menos as definições desse tipo de tecnologia. Nós temos aqui, eu vou falar brevemente, dois autores, né, a Milgram Kishino e o Tori, que propõem, eu fiz alguma adaptação na minha tese, né, mas a gente propõe um panorama sobre essas tecnologias. Então, nós temos aqui, ao lado esquerdo, a realidade que seria a realidade física, 100% física, como nós que estamos aqui no presencial estamos, né? Tem uma realidade que é a realidade virtual, que é totalmente artificial ou simulada, por exemplo, quando você coloca um óculos e você entra num ambiente virtual. E no meio desses espaços, nós temos aí o que nós chamamos de realidade mista, que pode variar muito. Nós temos aqui um espaço que a gente chama de virtualidade, de realidade aumentada, quando nós temos uma expansão das informações do espaço real, e um lugar onde nós temos ali uma virtualidade aumentada, que é quando o espaço é ancorado. Em outras palavras, se vocês puderem, antes de eu falar sobre as definições e dar alguns exemplos, eu vou mostrar um outro vídeo que fala sobre os impactos disso na educação. Então, aqui vocês podem observar que a história, como estava em inglês, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu ali, né? Ela estava conversando com a mãe ou com algum parente dela, falou, pô, eu preciso estudar astrofísica, tem uma matéria na escola que eu não sei como estudar, eu preciso estudar. E aí ali é uma simbologia, na verdade ela está sem os óculos, porque a tendência no futuro é que a gente não precise usar, de acordo com as pesquisas, mas aí ela começa a projetar essa realidade, onde ela consegue interagir com os astros, ela consegue dimensionar o tamanho, tem vários elementos digitais que estão ali, que mesmo que você tivesse um espaço real, seria difícil de você reproduzir. Então é uma potencialidade grande que se tem esse tipo de ferramenta. Vou dar alguns exemplos, né? Os exemplos mais básicos são esses. Por exemplo, você vai no supermercado ou no museu ou algo do tipo, você tem os objetos físicos que estão ali, e aí você consegue aumentar as informações que se tem neles. Por exemplo, ali no mercado, você consegue saber, num depósito, né? Você consegue saber a distância, detalhes de alguns produtos. No museu, por exemplo, você pode apresentar essa ferramenta e ela pode resultar, por exemplo, num vídeo, né? Você aponta o celular ali de alguma forma, ele faz com que você consiga ter um vídeo ou alguma informação específica sobre um determinado conteúdo. Essa é uma das primeiras camadas imersivas, onde você aumenta um pouco as informações que tem no espaço. Tem outros espaços onde você já ancora os objetos na realidade mista. Aqui você, nesse caso, por exemplo, é um óculos, tem versões mais novas agora, e aí nós conseguimos ancorar objetos no espaço real. Dá para interagir com esses objetos. Analisando alguns outros espaços, nós temos no desenvolvimento militar, na parte A dessa figura, as pessoas estão estudando território usando esses recursos de alta tecnologia. Tem casos assim onde você tem uma prospecção digital na mesa, e tem casos onde a pessoa coloca um óculos, ou todos colocam óculos, mesmo em lugares diferentes do país, do planeta, e conseguem interagir ali. Tem casos, por exemplo, aqui, né, quando você tem ali um foguete, você pode trabalhar elementos relacionados à robótica, relacionados à STEAM, e relacionados a várias outras coisas dessa natureza, onde ele pode fazer isso de forma virtual. Tem aqui também mais uma outra simbologia, né, algumas simbologias que mostram isso, mas, mais uma vez, claro que a ideia não é você substituir, mas se você pensa em um espaço, por exemplo, de comunidades, onde muitas vezes a gente não tem recursos, não tem um laboratório, por exemplo, de alta tecnologia, às vezes um óculos pode ajudar nesse espaço, ou esse tipo de ambiente pode ser um ambiente que pode contribuir nesse processo. Por exemplo, nós temos aqui um grupo de pessoas estudando as células. Dá para você analisar as estruturas das células, conversar entre as pessoas, aumentar o tamanho desse modelo, diminuir, verificar a nomenclatura. Dá para você trabalhar várias práticas educativas usando esse tipo de ferramenta. Tem pessoas também que falam sobre as cirurgias. Você pode colocar um óculos ou um dispositivo de realidade de alta imersão e, em cima disso, fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, em vez de você ir lá com a sua mão e cortar alguma coisa que talvez às vezes seja um pouco impreciso,
usando uma ferramenta dessa atrelada a aspectos de robótica e algo do tipo, você consegue, de alguma forma, otimizar esse processo. O corpo humano, dentro das ciências biológicas, por exemplo, é muito usado, né? Nós temos aqui uma série de recursos que podem ser usados na educação e que já são usados, inclusive, né, baseados nesse tipo de tecnologia. Aqui tem alguns outros exemplos dentro da arquitetura ou do próprio ensino da geografia no geral, com os mapas, né? Mas também da biologia e de outras áreas. Claro que quando você olha esses recursos, eles são muito bons, são muito bonitos. E aí eu acho que é uma questão importante a gente tentar, de alguma forma, que isso não vire só um entretenimento, né? Não é só um entretenimento. O fato de uma pessoa conseguir vivenciar isso e se sentir bem com isso já é maravilhoso. Mas é muito importante que, se a gente vai trabalhar essas tecnologias em educação, elas têm que ter um sentido pedagógico. Não adianta nada só colocar um óculos para uma pessoa ou usar qualquer tipo de recurso, ela ficar super feliz lá, pular, super alegre, e aí quando a gente faz uma avaliação sobre o que está acontecendo, isso não aparece, né? Fica quase como se fosse um entretenimento puro. Então, eu acho que é importante a gente tentar, de alguma forma, olhar como que isso, de fato, traz algum significado na vida das pessoas. No meu doutorado, eu trabalhei com educação científica e tecnológica no empoderamento de comunidades periféricas, aqui em São Paulo, em 2 grandes complexos, um de Paraisópolis e um outro na Vila Andrade, com 13 favelas. Então, a minha ideia era tentar levar esses recursos lá, não para eles, mas para que eles pudessem aprender e para que eles pensassem sobre os problemas sociais e que eles tentassem resolver os problemas sociais usando a tecnologia. Né? O meu papel ali era mais levar os recursos para que eles pudessem se empoderar deles. E aí eu criei uma tese que dentro das metodologias imersivas, quando a gente trabalha projetos, né, no geral, a gente consegue promover com as tecnologias imersivas uma acessibilidade digital, uma acessibilidade material, porque eles aprendem a mexer nos recursos. Ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar temáticas sociocientíficas, que são questões relacionadas àqueles espaços sociais, preocupações, problemas que eles têm de muitas naturezas, né? Eu acho que isso promove, de alguma forma, o letramento digital e uma coisa dentro das ciências que nós valorizamos muito, que é a alfabetização científica. Com a alfabetização científica e com o letramento digital, nós conseguimos contribuir para esse empoderamento social. Não porque a gente vai lá fazer com que eles mudem alguma coisa ou que eles transformem alguma coisa, mas porque com o letramento e com a alfabetização científica, eles têm condições epistêmicas, né? Têm condições relacionadas ao conhecimento de atuar e de intervir nessas comunidades. Então, não é como o Freire fala, né? A gente não vai lá mudar nenhuma realidade. A ideia é que eles tenham condições de fazer isso. Para isso também, eu venho estudando e acho que as interações sociais e em ambientes virtuais, quando nós temos uma narrativa e uma situação, um problema, um projeto em si, elas podem ajudar, independente do tipo de imersão, porque isso promove uma série de habilidades que podem ser interessantes dentro desse processo. Aqui tem alguns casos de uso que nós fizemos, né? Nós temos aqui na USP um projeto temático com a Sônia Castelar, onde nós conseguimos aprovar um conjunto de recursos tecnológicos. Nós temos 60 óculos Quest 2 lá, que foram aprovados no ano retrasado. Temos alguns telescópios, temos impressoras 3D, temos aqueles mapas de areia e uma série de outros recursos. E aí nós estamos tentando, de alguma forma, usar esses recursos dentro desses espaços. Então, eu, quando fui para a comunidade, eu não vou focar no que eu trabalhei lá, mas o primeiro espaço que eu fiz foi fazer um mapeamento, e não usando os parâmetros nacionais comuns que nós temos, mas eu usei eles de base para criar uma ferramenta de mapeamento. E aí, nessa ferramenta de mapeamento, eu tentei focar muito nas pessoas que moram nas comunidades, como o pessoal que limpa a escola, o pessoal da cozinha, as pessoas que estão ali no entorno, né? E aí, em cima dos problemas sociais, os alunos aprenderam a mexer nas ferramentas. Então, aqui tem um espaço onde nós levamos eles lá, e é muito difícil, porque nós tivemos dificuldade, por exemplo, com a internet, dificuldade de acesso, de locomoção, e uma das coisas que foi muito legal é que nós conseguimos, no final, um grande grupo de pessoas que puderam usar os óculos e aprender a mexer. Eles constituíram avatares, eles começaram a usar, a frequentar ambientes que tinham ali aplicativos, né? E em cima disso eles conseguiram se apropriar dos recursos, aprenderam a mexer. Nós também fizemos uma parte da pesquisa com robótica, onde os alunos conseguiram trabalhar com o Arduino, fizeram a programação ali. E
uma das atividades, que foi uma pequena atividade, tem várias outras, foi eles tinham que, mas é uma atividade simples e que teve muito impacto lá, era uma atividade onde eles tinham que desenhar a comunidade deles. Então eles pegaram ali na primeira parte da imagem, eles pegaram uma luzinha e tinham que montar como eles viam a própria comunidade. E aí eles montaram, tiveram ali alguns resultados bem com relação à educação cartográfica bem iniciais, e aí eles puderam usar os óculos. E aí com os óculos eles podiam ver a própria comunidade. Nós tínhamos um óculos só naquela época, dois ou três óculos na verdade. Então eles usavam, alguns conseguiam ver no computador o que estava acontecendo na visão das pessoas que estavam observando ali, né, no óculos, e aí eles começaram a conversar sobre a comunidade. E foi muito interessante porque vários deles conseguiram identificar onde eles moravam, onde eles viviam, conseguiram estabelecer correlações com o entorno. Então, os problemas sociais que estavam ali, eles apareceram bastante nesse momento. Eles colocam, por exemplo, no centro do mapa, esse é um outro mapa, né, mas eles colocaram no centro do mapa, por exemplo, o lixo, no centro do desenho que eles fizeram. Além disso, eles colocaram uma rua que chama Rua da Tristeza, que é uma rua onde nós tivemos ali uma série de assassinatos e coisas do tipo. E aí, em cima dos problemas da primeira fase, com essa primeira experiência do mapa, eles começaram a trabalhar com pensar em problemas sociais que tinham sido elencados nesse mapeamento. Um dos problemas que chamou muita atenção era um problema que uma das pessoas da cozinha da escola nos relatou. Ela disse que ela morava na comunidade, numa das comunidades, há mais de 30 anos, e que ela morava num espaço que não tinha, claro, não tinha água encanada, eles moravam em casas de pau a pique, e que a maioria das casas não tinha banheiro. Algumas até tinham uma palafita um pouquinho melhor, e tinham um brejo do lado da comunidade. Então eles defecavam no próprio brejo. Algumas comunidades um pouco mais abastadas, algumas pessoas tinham um cano que fazia uma poça improvisada, mas a imensa maioria defecava no brejo dentro da própria comunidade, no entorno da comunidade ali. E essa era uma questão muito difícil, porque ela nos relatou que quando chovia, por exemplo, era um momento difícil, porque as fezes entravam pelas casas, e nas casas tem crianças, tem adultos, tem seres humanos ali no geral. Então esse foi um problema muito difícil que nós tivemos lá. Os alunos se sensibilizaram muito com essa questão, mas eles viram várias outras relacionadas a tráfico de drogas, relacionadas enfim, teve um caso de um cara que foi ajudar a limpar uma parte que estava alagada lá na comunidade e um ferro bateu na perna dele, ele perdeu a perna em 2 dias, porque ele não teve assistência médica. Então a gente entra muito na ideia do Milton, né, da cidadania, porque todo mundo quando nasce tem direito a um conjunto inalienável de direitos básicos, né? Só pelo fato dela nascer, ela já tem um conjunto de direitos que é dela. Mas o problema é que quando a pessoa nasce em um contexto que tem essa privação dos direitos, é como se uma pessoa nascesse sem o braço e não soubesse e essa mutilação fica natural, né? Ela sente que como se o fato dela não ter os direitos básicos que ela deveria ter é como se fosse uma coisa natural, que é o que o Milton traz com a ideia de mutilação, de cidadão mutilado. Eu exerço a minha cidadania, mas eu não exerço a minha cidadania como um cidadão pleno, porque eu não reconheço os meus direitos e nem sei que eu tenho esses direitos, né? Muitos deles nos relatos ficava claro isso. Muitos achavam que a assistência médica, por exemplo, era um favor ou algo do tipo. Tiveram casos também, por exemplo, com mofo. Muitas pessoas estavam reclamando de problemas respiratórios e que nas casas tinham muito mofo. Então o grupo também pensou depois disso em criar, por exemplo, um sistema antifúngico que fosse de baixo custo. Um dos que eles gostaram de fazer foi um banheiro. Eles queriam fazer um banheiro seco para ajudar na relação ambiental do espaço, para melhorar a qualidade das famílias. E aí, para isso, eles usaram óculos. Eu não coloquei as fotos aqui, mas eles usaram os óculos para poder usar alguns sistemas de maquete virtual, onde eles conseguiam interagir e construir esses banheiros. Eles pesquisaram sobre os banheiros, viram como é que funcionava, e aí tentaram trabalhar entre eles. Tiveram outros exemplos, mas a gente ainda está desenvolvendo com eles, né? Mas é só algumas amostras de como esses recursos podem ajudar de alguma forma, né? Aqui foi uma outra experiência que foi muito gratificante, que foi com um grupo de EJA, de estudantes de jovens, né, composto principalmente de pessoas que não tinham, que ainda não eram alfabetizadas. Nós fomos lá em Paraisópolis e levamos óculos para eles, e aí eles colocaram os óculos e, gente, foi uma coisa sensacional. Você imaginar uma pessoa que voltou a estudar, né? Colocar o óculos, ela viu a casa onde ela morava, ela viu o bairro onde ela trabalhava. Nós, infelizmente, não conseguimos desenvolver mais coisas ali por conta do tempo e por conta dos problemas que nós temos de recurso.
Nessa escola, por exemplo, quando eu cheguei, e isso eu acho que é uma questão que a gente poderia trabalhar aqui, tinham, acho que 10 ou 15 data shows nas mesas. Pronto, fechados. Aí eu falei, mas por que vocês não usam data show? Ela falou, porque a gente não pode instalar. Eu falei, mas como vocês não podem instalar? Ela falou, não, a gente não pode instalar porque a gente comprou, né, o governo trouxe, mas a gente não pode ir lá instalar, porque senão se der algum problema, a gente pode até perder o cargo. E a gente tem que esperar uma empresa vir instalar. Então eles tinham um recurso lá, mesmo com o recurso eles não conseguiam usar. Um dos professores da outra escola, ele falou que ele tinha 3 anos pedindo ferramentas para um laboratório de ciências, pedindo objetos, materiais em geral. Os materiais chegaram depois de 3 anos, estavam na sala dele. Eu falei, mas por que está aí? Falou, está aqui porque eu não posso criar um espaço físico aqui, mesmo que eu tenha verba, porque as escolas têm que ser padronizadas. Então eu tenho que deixar esses recursos aqui na minha sala. Ele tinha uma série de recursos que ficavam na sala. O óculos o primeiro óculos eu que levei na escola. E eu queria doar para a escola. Eu falei, olha, fiquem com o óculos e fiquem com o computador para vocês fazerem essas formações e usarem isso lá na escola. E aí o diretor ficou muito feliz a princípio, mas ele não pôde aceitar, porque ele falou que não tinha como instalar, não tinha como fazer a formação. Então foi um desafio grande, assim, né? É claro que quando a gente olha recursos dessa natureza, a ideia não é fazer com que esse recurso substitua um espaço real. Se você comparar, por exemplo, um laboratório real, físico, com todo o recurso que tem, é claro que ele tem um potencial muito grande, mas não se trata disso. Você ir para uma comunidade, por exemplo, onde nós não temos laboratórios, não temos recursos dessa natureza, esse tipo de material pode eventualmente ajudar de modo complementar naquele espaço. Um aluno pode não ter condição, por exemplo, de viajar, muitos não vão nem no MASP, né? Imagina ir para a Europa ou algo do tipo. Então, quando a gente tem um recurso desse, ele pode experimentar essa sensação, ele pode entrar num desses museus, por exemplo, ele pode ter acesso a coisas que ele não teria. É claro que, como eu disse, a ideia não é substituir. Não estou dizendo assim, olha, vamos acabar com a parte material, porque isso aqui vai salvar a gente. Não. A gente sabe que, apesar dos recursos, tem contradições difíceis dentro da sociedade e dentro das comunidades, né? E as comunidades, claro, são espaços também de potência. A gente só tem espaços... A gente muitas vezes pensa nas comunidades como um espaço de perda, né? Falta saneamento, falta isso, falta aquilo, mas também é um espaço de potência, onde nós temos muitas pessoas com um potencial de trabalho, de organização muito grande, e isso também é um grande desafio. Pensando um pouco nisso que eu acabei de passar para vocês, gente, eu queria trazer, assim, fechar essa fala e abrir mais para uma conversa, né, para uma reflexão, que é como as tecnologias imersivas podem contribuir numa educação crítica emancipatória, considerando as realidades sociais que a gente tem. Então, a minha ideia não era vir aqui e falar, olha, nossa, agora eu vou falar como a gente vai usar as ferramentas e como tem que ser usado ou como que a gente vai explorar. Na verdade, o que eu pensei em fazer foi fazer uma pequena reflexão, trazer os principais conceitos e principais recursos e aí, em cima disso, abrir um espaço para, eventualmente, se a gente quiser discutir, conversar sobre como a gente trabalha esses desafios, né? E é por isso que eu trouxe essa pergunta no final. Enfim, eu queria muito agradecer, né, o pessoal aqui do RIEFA, do Instituto Conhecer Brasil, e alguns outros grupos, né, a USP, a Colômbia, a Prefeitura de São Paulo, que permitiu que a gente fizesse uma parte do trabalho lá, e o MIT também. Aqui tem algumas referências do trabalho, tem a minha tese, que dá para vocês olharem com mais calma também depois, e é isso. Obrigado pela participação de vocês. Professor, nós temos algumas perguntas para fazer para o senhor. Maravilha. Primeiramente, como que, com toda essa dificuldade nas comunidades e nessas áreas de pessoas mais carentes, como que nós podemos colocar essas tecnologias e aplicar elas de uma maneira realista? Já que tem toda essa dificuldade, como que nós podemos democratizar o acesso dessas tecnologias para todas as pessoas? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, né? Eu, evidentemente, não tenho uma resposta de dizer, olha, vamos fazer assim, né? Mas o caminho que a gente fez aqui, que ajudou muito, foi essa parceria com os projetos temáticos da própria universidade. Então, na universidade, nós conseguimos recurso e aí usamos esses recursos nos espaços de lá. Esse foi um caminho que a gente foi viável, que deu para fazer. Talvez outros espaços seriam, eventualmente, parcerias com organizações, instituições que possam, de alguma forma, ajudar a angariar recursos. Tem alguns projetos que acontecem com essas instituições que tentam, de alguma forma,
contribuir com os espaços, né? Mas eu também acho que a tecnologia, esse tipo de tecnologia, principalmente do óculos, ela ainda é, como o Gardner coloca no começo, algo a longo prazo, né? Não é uma coisa efetiva, assim, que vá causar uma transformação regular agora, porque ela ainda precisa. É igual quando surgiu a internet, né? Poucas pessoas tinham. Quando surgem alguns recursos tecnológicos, o tempo também tem esse papel. Mas realmente, eu acho que essa pergunta ela é uma área de pesquisa, né? E por isso que é muito difícil de responder, porque cada comunidade, cada lugar tem a sua especificidade, tem a sua diversidade. A gente tenta, pelo menos, fazer dessa forma, trazer os recursos, mas ainda assim é um grande desafio, né? Agora, trazendo mais uma problematização, nós tivemos recentemente um caso que ficou muito famoso no Brasil sobre uma artista que ela estava fazendo uma exposição de arte através de uma inteligência artificial que ela imprimia e dava umas pinceladas por cima e vendia um valor absurdo. O senhor acha que isso pode ficar cada vez mais frequente e diminuir cada vez mais a arte num todo também? Essa é uma questão muito difícil, né? Eu acho que dentro da inteligência artificial as questões da autoria são coisas muito difíceis, porque se eu faço algo usando a inteligência artificial, até que ponto eu fiz ou até que ponto eu estou usando um outro recurso extra? Do ponto de vista tecnológico, a inteligência em si não tem um pensamento cognitivo humanizado. Mas, mesmo assim, eu acho muito difícil. Você imprime um negócio. Tem gente que estava fazendo livro, já viram isso? A pessoa escrevia assim, faça um livro sobre educação ou sobre qualquer história. A pessoa fazia história, ela publicava a história, vendia para as outras pessoas. Eu acho que o caminho, nesse caso, é ter, talvez, algum tipo de marco, né? O governo e a sociedade poderiam pensar em quais são as diretrizes que deveriam ser colocadas nesses casos. Nós temos, eu trabalho num núcleo de pesquisa de pré-iniciação científica grande, e lá a gente está discutindo muito isso. O que a gente faz, né? Se um aluno faz uma pesquisa, por exemplo, e usa a inteligência artificial, como que a gente resolve isso? O que nós estamos fazendo lá, e que eu acho que está indo bem, a gente criou um tipo de citação específica para quando se usa a inteligência artificial. Então, a pessoa que está recebendo aquele tipo de ferramenta, ela vai ter não uma validação, mas ela vai ter ali a informação de que aquele conteúdo que foi produzido, ele foi gerado parcialmente pela inteligência artificial. Talvez já seja um dos pontos, né? Mas com certeza tem muita coisa para se discutir ainda. Perfeito, muito obrigada, professor. Não sei se mais alguém tem mais dúvida. Não sei se tem dúvidas no online, não sei. Bom, tem uma dúvida aqui que eu estou tentando entender, que é sobre o individualismo e a tecnologia. Como que a tecnologia ela pode ser aplicada num mundo que está cada vez mais individual? Como que pode trazer uma consciência comunitária num mundo que está cada vez mais individualizado pela tecnologia? Eu vou tentar responder um pouco dessa pergunta, pensando um pouco na minha prática em escola. As crianças, e não só as crianças, nós também, né, tendemos muito a ter um vício muito grande nas telas. Então, quando a gente começa a mexer as telas, existe um princípio de que as telas são infinitas, né? Se você começa a mexer, ela não acaba. E muitos estudos mostram que isso causa uma certa ansiedade nas pessoas, e as pessoas mexem o tempo inteiro, em vários lugares. Às vezes numa palestra, num curso, em casa, no carro, né? As pessoas tendem... Isso não é uma coisa que veio ao acaso. Existem muitos estudos relacionados à concentração de dopamina que você consegue para manter a pessoa. E uma outra coisa que, além do individualismo, é muito forte, que é a mineração dos dados, né? O Google hoje não é uma empresa de busca, é uma empresa de mineração de dados. Porque o cara que mais ganha dinheiro no Google é o cara que trabalha com mineração de dados, que é aquela pessoa que consegue pegar as informações todas que tem, padronizar e te vender em um mercado de consumo. Na escola, por exemplo, que eu trabalho, essa foi uma questão muito grande, dos alunos ficarem viciados nas telas e ficarem individualizados. Isso é uma questão externa, mas internamente, no processo pedagógico, uma criança, eu vi muito isso, não agora, mas antes, lá onde eu trabalho, as crianças ficavam nos intervalos e o celular era aberto, né, porque é uma tecnologia e tudo mais. E aí, em vez de eles socializarem com as pessoas, eles ficavam no celular. E isso é um problema seríssimo, porque em vez de você desenvolver habilidades socioemocionais daquela fase, daquele momento,
você se fecha, e aí se fechando você entra para um espaço confortável, que é um espaço relacionado às telas, o consumo, etc. O que nós fizemos lá, depois de muita discussão, foi privar as telas nesses espaços. Então, por exemplo, no espaço de intervalo, onde as crianças estão socializando, a gente trabalha a ideia de que eles não podem fazer ali. Na sala de aula, nós temos dispositivos onde nós ajudamos eles quando eles precisam, mas eles também não têm direito de uso sem a nossa... Se nós não autorizarmos para um uso específico em sala, eles não podem usar. Agora, é claro que tem espaços que eles usam, espaços onde eles vão trabalhar, por exemplo, com Steams, ou com alguma coisa maker, ou que tem alguma relação que precise da ferramenta, eles podem fazer. Mas, no geral, essa restrição na infância, além disso, nós temos aulas específicas que falam sobre várias questões relacionadas ao uso de telas e dispositivos digitais. A individualização, a exposição dos dados, a preocupação com relação a assédio, pedofilia, tráfico de seres humanos, que são coisas que acontecem nesses espaços. Então, a gente tenta, de alguma forma, com a educação, fazer com que eles entendam que, por mais que isso seja um vício muito grande, eles precisam tomar cuidado com isso, né? Mas, mesmo assim, no geral, ainda é um desafio grande. Sim, e nós temos também, na contemporaneidade, um problema muito gigantesco de vício em telas, que tirar a tela acaba sendo um problema. Então, trazer essa tecnologia para a educação, para as comunidades, não seria agravar um problema que já existe? Eu acho que aí vai... Isso é um ponto muito importante que você colocou, porque, independente de qualquer recurso tecnológico que você tenha, da potencialidade que ele tenha ou que ele não tenha, existe uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a mediação. É muito importante que você tenha mediação no processo. Você pode pegar um equipamento como o óculos, por exemplo, né, de realidade virtual ou qualquer outro, e fazer uma atividade e a atividade ser incrível, no sentido dele gostar, no sentido de você conseguir desenvolver realmente habilidades e competências. Mas se você tem uma mediação que não é boa, esse recurso ele vai se perder por terra nesse sentido. E a chance de você ter um espaço individualizado é muito grande. Então, eu acho que, independente de qualquer ferramenta que se use, a mediação nesse processo é muito importante. Por isso que, quando eu vejo os projetos como eu vi aqui fora, né, o projeto com a robótica, com os Steams e várias outras coisas, eu acho muito legal, porque são espaços onde você não tem só o objeto e a pessoa pega ou a pessoa mexe na parte digital. Você tem alguém que está ali, que está trabalhando, que construiu, que não pegou de qualquer lugar, né? Então, acho que isso é um caminho bom. Eu não acho que vai promover o individualismo. Eu acho que a falta de mediação é que pode causar isso. Perfeito. Muito obrigada, professor. Imagina. Bom, gente, se vocês, por acaso, tiverem mais alguma pergunta, quiserem conversar sobre isso, eu deixei meu contato aqui, né, meu e-mail e meu telefone, e aí fiquem à vontade, eu estou sempre à disposição aqui com vocês. Queria mais uma vez agradecer vocês pelo evento, pela oportunidade de poder conversar, e espero que a gente consiga, no meio desse mundo tão dinâmico, né, com a tecnologia tão intensa, que a gente consiga aproveitar da melhor forma possível e ajudar, principalmente as crianças, né, a fazer uma educação mais crítica e emancipatória. Então, muito obrigado pela fala.